Beleza, então mais um exercício. Esse, como eu comentei com vocês, um mais simples. A ideia é apenas saber as cidades onde as pessoas nasceram e moraram. Coloquei aqui alguns exemplos. Melícia nasceu em 2 de janeiro de 2000 em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Quando foi 5 de março de 2007, ela mudou para Tocantins, no estado do Amazonas. Depois, em 9 de 9 de 2009, ficou errado aqui, né? Ficou 209, 2009, mudou para o município de Barrolândia, no estado do Tocantins. Outra pessoa, Carmen Vitória, nasceu em 1 de dezembro de 2001 no município Nova Floresta, no estado da Paraíba. Em 5 de 7 de 2004, mudou para o município Arco Verde, no estado de Pernambuco. Em 9 de março de 2012, mudou para o município Piaçabuçu, no estado do Alagoas. Beleza. Vamos usar aqui mais uma vez o Excel para criar e organizar esses dados. Lembrando sempre que, sempre quando eu vou pensar num banco de dados, eu tenho que pensar em um banco de dados que consiga guardar as informações necessárias, ocupando o menor espaço possível. A melhor estratégia para fazer isso é evitar que informações fiquem repetidas. Então aqui eu tenho as pessoas, eu tenho os municípios e eu tenho os estados. E acontece algum tipo de relação entre esses três itens. Entre uma pessoa, entre um município e entre um estado. Então eu vou começar exatamente criando estados. E aí no caso dos estados, como nós fizemos na aula passada, eu vou colocar sigla e o nome do estado. Vamos dar uma mesclada nisso aqui. Botar esse. Vamos mesclar. Beleza. Então os estados já tem o sigla e nome. Vou pegar por enquanto dos exercícios. Então eu tenho aqui Minas Gerais. Minas Gerais. Sigla vai ser MG. Aqui eu tenho Amazonas. Vai ser AM. Aqui eu tenho Tocantins. Tocantins. Na próxima pessoa, ela começa no estado da Paraíba. Depois ela vai para Pernambuco. E depois para Alagoas. Alagoas. Esses são os estados que foram citados aqui no exercício. Lembrando que a gente trabalha com uma pequena amostra dos dados reais. Se você pegar 200 e quantos? 210, 215 milhões de brasileiros, 27 estados e 5.001 quebrados de municípios, o ideal é que nenhum desses se repitam. Ou seja, os 27 estados, eu não vou precisar repetir: Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais.
Os municípios, Uberaba são 300 e tantos mil habitantes, então Uberaba tem que aparecer uma vez só. E o mesmo acontece com as pessoas, porque uma pessoa, se ela for muito cigana, ela pode mudar, às vezes dezenas, centenas de vezes durante a sua vida. Então, o ideal é que não se repitam cidade, estado e a pessoa. Então vamos continuar aqui. Tem Canápolis, Minas Gerais eu já coloquei lá. Minas Gerais já foi, Minas Gerais já foi. Bahia já tem lá na nossa lista de estados? Não tem, então vamos colocar aqui Bahia. Oi? O senhor vai colocar código para esses estados, porque Minas Gerais repete. Isso. Eu poderia, em vez de usar a sigla, eu poderia sim criar um código numérico, né? Estado 1, Estado 2, Estado 3 também seria uma estratégia, que não seria errada não. A gente teria o mesmo efeito. Então, a princípio, são esses estados aqui que são listados lá no exercício, mas que obviamente não são apenas esses. Tem vários outros, né? Bom, nós temos também as cidades. Então vamos botar aqui as cidades. As cidades, nós vamos criar para elas um código. Nós vamos colocar o nome dela e vamos relacionar de qual estado. Em qual estado está aquela cidade. Então vamos pegar lá na nossa lista, pegar o primeiro caso. Uberaba, Minas Gerais. Então vamos copiar aqui Uberaba. Vai ser o código 1, o nome é Uberaba, estado MG. O próximo município aqui é o Tocantins, na Amazônia. Então, Tocantins, Amazônia. Só a título de curiosidade mais uma vez, copiei esse troço aqui da internet. E o site onde eu copiei é bem confiável, então essas cidades realmente existem, tá? Barrolândia, ó. Barrolândia existe lá também em Tocantins. Então, Barrolândia, Tocantins, TO. Beleza? Quais são as próximas cidades aqui? Município de Nova Floresta, na Paraíba. Vai ser o 4. Nova Floresta, na Paraíba. Paraíba é PR, não? Paraíba é PB. P? PB. PB, né? Eu tô vendo aqui, porque PA é o quê? Pará? PB. Eu vi que esse negócio aqui tá errado. PB. Nossa, hein, que vergonha, hein? Faltou nas aulas de geografia. Beleza, Nova Floresta, Paraíba. Tem aqui Arco Verde, em Pernambuco. 5. Arco Verde, Pernambuco é PE. Piaçabuçu, Alagoas. Piaçabuçu, Alagoas. O que mais que nós temos aqui? Canápolis, Minas Gerais. Vai ser nossa cidade 7, Minas Gerais. Carmo do Cajuru, também em Minas Gerais. Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. Conceição dos Ouros, também em Minas Gerais. Conceição dos Ouros, em Minas Gerais. Acabou. Agora o próximo aqui é Barra do Mendes, na Bahia.
na Bahia. Barra Mendes, na Bahia. E por último, Barbacena, em Minas Gerais. Nesse exato momento, eu já tenho todos os municípios que foram citados no exercício devidamente associados ou relacionados aos respectivos estados. Então, se eu falar para você cidade 5, você já sabe que é o município de Arco Verde, que fica no estado PE, que é Pernambuco. Ok? Nesse formato aqui, eu nunca preciso repetir cidade, nunca preciso repetir estado. Vamos colocar agora as pessoas. Das pessoas, as únicas informações que aparecem aqui é o nome, né? Tem uma data de nascimento aqui, mas essa data de nascimento é a data que a pessoa chegou na cidade que ela nasceu, né? Então nós vamos dar um tratamento diferenciado para essa data junto com as outras datas, que quando você muda para uma outra cidade, aqui tem a data que você mudou, é a mesma data que você está chegando naquela cidade. Então, teoricamente, toda primeira data de uma pessoa é a data que ela nasceu. Certo? Então, o que nós vamos colocar aqui? Das pessoas, o nome aqui das tabelinhas em maiúsculo. Das pessoas, nós vamos ter apenas um código e o nome. Então vamos pegar lá o nome das pessoas. Nós temos aqui primeiro a Melícia, que vai ser a pessoa 1. Eu vou botar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que vai ter isso tudo de gente, não, mas 10 pessoas, vamos lá. Pessoa 1 é a Melícia. Depois pessoa 2 é a Carmen. Depois a pessoa 3, Arielle. E a última, né? São poucas. Só 4, né? Vou apagar esse restante aqui. Então, por enquanto, eu tenho 4 pessoas. Beleza. Agora, eu preciso relacionar as pessoas com as cidades. E aí, o nome que eu vou dar para esse troço... Deixa eu pensar. Chegou, estreou, nasceu, vive. Os viajantes. É. Outra coisa que eu posso fazer também, é muito comum nessa área, gente. Tem muitos profissionais da área que usam essa estratégia. É de você colocar o nome das duas tabelas. Por exemplo, pessoas, underline, cidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que nessa tabela aqui, ó, eu estou mostrando que nessa tabela eu vou controlar a relação entre as pessoas e as cidades. E aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a pessoa, a cidade e a data. Ou vou chamar de dia. Pessoa e cidade pode ser menor. O dia, como vai ser uma data, eu vou pôr um pouco maior. Vamos ver como é que vai ficar isso.
Então vamos pegar o primeiro caso. O primeiro caso é a Melícia. Vamos fazer a história da Melícia. A Melícia é pessoa de código 1. Então a pessoa de código 1, a Melícia. Eu vou tentar fazer o seguinte, agora que já está mais ou menos isso aqui, eu vou diminuir isso aqui, vou chegar você para cima, de forma que eu consiga ver a Melícia aqui embaixo. Aí, ó, assim vai ficar melhor para trabalhar. Beleza, então a Melícia é a pessoa 1, 2/1 de 2000, então em 2/1 de 2000, a Melícia nasceu no município de Uberaba, que é a cidade 1. Depois, em 5/3 de 2007, a Melícia foi para Tonantins, que é a cidade 2. Depois, em 9/9 de 2009, a Melícia, que é a pessoa 1, foi para o município de Barrolândia, que é a cidade 3. Que fica lá na cidade 3, é Barrolândia, que fica no Tocantins. Então, olha só. Já escrevi aqui a história da Melícia. Agora vou escrever a próxima história, que é da Carmen. A Carmen é a pessoa número 2. Em 1/12 de 2001, a Carmen nasceu no município de Nova Floresta, que é a cidade 4. Depois, em 5/7 de 2004, 5/7 de 2004, ela mudou para o município de Arco Verde, que é o 5. Então, a pessoa 2, que é a Carmen, foi para a cidade 5, que é Arco Verde, lá em Pernambuco. Depois, em 9/3 de 2012, 9/3 de 2012, a mesma Carmen mudou para o município de Piaçabuçu, que é o 6. Pronto, já escrevi a história da Carmen. Vou escrever agora a história da Arielle. Arielle é a pessoa 3. Ela, em 15/2 de 1979, ela nasceu no município de Canápolis, em Minas Gerais. Canápolis, em Minas Gerais, é a cidade de código 7. Depois, em 21/3 de 90, 21/3 de 1990, a Arielle foi para o município de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, é a cidade 8. Em 23/4 de 1999, a mesma Arielle mudou para o município Conceição dos Ouros, que é a cidade de código 9, em Minas Gerais. Fechou a Arielle. E por último, agora nós temos a Andressa. Andressa é a pessoa 4. Em 11/1 de 1999, a Andressa nasceu no município Barra do Mendes. Barra do Mendes, na Bahia, é a cidade de código 10. Depois, em 14/9 de 2003, a mesma Andressa mudou para a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que é a cidade 11. Pronto. Essa é a proposta. Veja que
eu nunca vou repetir as informações de uma pessoa, nunca vou repetir as informações de uma cidade, nunca vou repetir as informações de um estado. E eu faço a ligação entre elas usando os respectivos códigos. Chegou uma pessoa nova, coloco essa pessoa nova aqui. Nasceu uma pessoa agora em Uberaba. Coloco aqui um código novo para ela, coloco o nome dessa pessoa e ligo ela aqui, o código da pessoa, Uberaba e a data de hoje. Mas não tem necessidade de saber qual que é a cidade que a pessoa nasceu e para onde ela foi, não tem essa necessidade. Sim, mas aqui eu consigo identificar isso. Mas mesmo que uma pessoa de fora olha, ela não sabe identificar isso. Não, veja bem. O que acontece aqui é o seguinte: eu estou criando uma estrutura onde eu consiga armazenar essas informações. A interpretação dos dados, ela vai se dar através dos algoritmos. Ou seja, ao escrever o software que vai usar esses dados, lá eu vou criar as regras que vai poder dar a essas interpretações. Por exemplo, como que eu sei? Vamos supor que você chegou agora, você não viu as informações do PDF. Eu te mostro isso aqui e pergunto para você: aonde nasceu Carmen? Se você sabe que esse banco de dados guarda os dados das pessoas, os dados das cidades e estados e as datas com que essas pessoas chegaram nas cidades por onde passaram, o que você vai saber? Como é que você descobre a cidade onde Carmen nasceu? Você vai pegar Carmen e vai ver que ela é a pessoa de código 2. Você vai aqui e vai pegar todas as informações que aparecem aqui onde o código da pessoa é 2. Então você chegou nesse conjunto de informações. E nesse conjunto de informações, a data mais antiga, a menor data, vai fazer referência à data de nascimento dessa pessoa. Então eu sei que a Carmen nasceu em 1/12/2001 na cidade 4, Nova Floresta. Eu especifiquei a data de nascimento das pessoas já colocando a cidade. Aí eu coloquei a pessoa já direto, não coloquei a data de nascimento nela por exemplo, na tabela pessoa, cidades. Eu já atribuí a pessoa à cidade que ela nasceu. Você colocou aqui nessa tabela? Isso. Você colocou uma coluna aqui para colocar o código da cidade que ela nasceu e data de nascimento. E as mudanças delas? Aí eu coloquei na tabela separada. Ah, entendi. É. Também dá certo, né? Também dá certo. Aí, lá naquelas regras do algoritmo, ou seja, na hora do software acessar esses dados para mostrar para os usuários essas informações, ele tem que saber que a cidade e a data de nascimento está aqui e todas as mudanças estão lá naquela outra estrutura, né? É uma opção também. Aparentemente não vai ter nenhum prejuízo na quantidade de informações. Você teria apenas 2 colunas a mais aqui na tabela de pessoas, né? É uma alternativa, sim. Considerando aqui, ó, eu só não sei, nesse modelo que eu estou propondo, eu só não sei se a pessoa está morta. Eu consigo descobrir nesse modelo a cidade última para onde a pessoa foi. Se ela morreu lá, ou se ela ainda está lá e pode mudar para uma outra cidade, nesse formato aqui eu não consigo definir. Tudo bem, gente? Aqui alguma outra pergunta, alguma outra sugestão, alguma dúvida? A única coisa que eu deixei separado foi a cidade de nascimento e a mudança. A única coisa que eu deixei separado. De resto, nada igual. Beleza. Bom, eu falei para vocês que eu queria dar um passo adiante. E eu queria dar esse passo agora com vocês. Esse passo é importante porque é a partir dele que vocês vão começar a entender o que é efetivamente um projeto de banco de dados
E a partir desse passo, dessas informações, desses conceitos que eu vou passar para vocês agora, nós vamos conseguir estudar um software específico para projeto. A gente está usando planilha aqui, pura e simplesmente para facilitar aqui, tá? Porque a gente tem software específico para fazer isso, para fazer projetos de banco de dados. A gente vai usar um deles, um dos vários que existem. Bom, quando a gente está entre profissionais da área de computação discutindo a estrutura de um banco de dados, não é esse tipo de imagem ou de informação que a gente analisa. Mas eu mostrei para vocês primeiro essa situação aqui, ó, porque quando a gente trabalhar com o modelo que eu vou apresentar para vocês agora, vocês vão conseguir olhar para ele e enxergar qual que é o resultado prático desse modelo. Funciona assim. Eu já vou mostrar isso para vocês, aproveitando para mostrar uma outra coisa. Eu vou voltar aqui. Nós vamos trabalhar muito com um software chamado MySQL. O MySQL.com. Não vou nem entrar em detalhes na história do MySQL, porque a história é longa e comprida. À medida que for surgindo a oportunidade, eu vou fazendo alguns comentários a respeito. MySQL foi... Bom, até a última notícia que eu tive, MySQL tinha sido comprado pela Oracle. A Oracle é uma outra empresa, uma das grandes empresas de software que nós temos no mundo. O MySQL, MySQL.com, existem vários softwares aqui, tá? Se a gente for na aba, no link de downloads, nós vamos encontrar vários softwares. O que mais nos interessa aqui é o MySQL Database, ou seja, é o software MySQL para administração de bancos de dados. Existe um outro aqui também, deixa eu ver se ele aparece aqui. Ele não está aqui nessa lista. Cadê? Aqui, ó. Que é o Workbench. Esse é um software que a gente vai usar, nós vamos usar ele também para fazer os nossos projetos de banco de dados. Agora que você já tem uma noção de que você precisa entender quais são as informações que serão necessárias para o sistema que vai controlar aquela empresa, ou controlar aquele aplicativo, ou aquela necessidade, quais informações serão necessárias para esse sistema. Então você tem que fazer o projeto, né? E a gente vai usar esse Workbench. Mas eu não estou aqui hoje para a gente fazer o download dele e nem para a gente começar a usar esses softwares ainda. Nós vamos usar o MySQL e esse Workbench. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte da documentação, porque não é exclusivo do MySQL. Todos os softwares de banco de dados que você for eventualmente usar, você vai ter acesso à documentação. E na documentação, eu vou entrar aqui, ó, no manual de referência do MySQL. E aí esse manual tá aqui na versão 8, mas já a versão 4, versão 5, esse manual em PDF tinha por volta de 1.200 páginas. Nós estamos na versão desse manual que é uma versão online, mas existe ele também
em outras versões, PDF, HTML, etc, tá? Aqui, ó. PDF na versão A4. Deixa eu ver aqui o tamanho dessa criança. Aqui, se você encontra esse manual também em outros idiomas, tá? Em português, a última versão que eu tive acesso, acho que estava na versão 4. Não tenho preocupação em ficar usando a última versão do manual e nem do software. Por que eu não tenho essa preocupação nesse momento? Porque o que nós vamos estudar de MySQL não chega a 10% de tudo que tem no manual. Então, se lá na versão 4 os 10% que a gente vai estudar tá lá, beleza? Então a versão do manual é o que menos me preocupa. O que nós vamos estudar já tá lá funcionando desde as primeiras versões, então não me preocupa a versão, tá? Eu vou deixar aqui carregando só para a gente ver de curiosidade quantas páginas tem esse manual. Vou voltar aqui enquanto o manual abre. Eu vou abrir o item do manual que eu quero discutir com vocês hoje. Informações gerais, instalação e upgrade, tutorial, os programas. Tipo de dados. Esse é o item que eu quero discutir com vocês hoje, ó. Tipos de dados. Deixa eu ver se abriu aqui. Tá carregando ainda. Bom, aqui na versão 8 do manual, tá no capítulo 11, tá? Eu não sei se nas versões anteriores vai estar na mesma parte do manual. Já disse, não vou me preocupar com isso. Mas por que eu estou querendo falar com vocês de tipos de dados? Porque isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, a gente trabalhou aqui com tipos de dados diferentes. Por exemplo, quando eu resolvi criar esse lugar aqui, ó, que eu chamei de nome e vai ser nome das pessoas, quais são os possíveis caracteres que serão armazenados nos nomes das pessoas? Praticamente, as pessoas, pelo menos no nosso caso aqui no Brasil, na sua maioria, tem um nome composto por letras. Alguém conhece alguma pessoa que tem um número no nome? Acho que não, né? Pedro Júnior II. O segundo, às vezes, não é escrito em nome, em número, sei lá. Bom, mas é esse tipo de questionamento e de raciocínio que você precisa se preocupar nesse momento aqui. Então, aqui, pessoas, o nome da pessoa. Eu estou deduzindo que vai ser só letras. Será que pode ter a possibilidade, mesmo que muito remota, de uma pessoa ter um número no nome? Número não, mas tipo, vai ter os tracinhos que pode ser feito com L. Tipo assim, se alguém tiver segundo no nome, vai ter tipo uns 2 tracinhos, assim, né? Segundo? Número romano, né? Romano. Seria a letra I 2 vezes, I, coisa do tipo, né? Ou L maiúsculo também. Certo. L maiúsculo não, minúsculo. Beleza. Essa dúvida e essa discussão a gente tem que fazer para todos esses dados que nós estamos definindo aqui, ó. Porque se eu imaginar que cidades é uma tabela, eu falei que a tabela cidades terá 3 colunas. A coluna onde vai ter o código, a coluna onde vai ter o nome e a coluna onde vai ter o estado, a sigla do estado. Certo? Aqui, ó, na tabela pessoas, cidades, eu defini que terá 3 colunas. Pessoa, cidade e dia. Prestem muita atenção nessa parte, gente. Você concorda comigo que a informação que eu vou colocar aqui, ó, nessa coluna pessoa,
ela será exatamente do mesmo tipo dessa daqui, ó. Afinal de contas, eu criei essa pessoa aqui, ó, para quê? Para fazer o elo de ligação com essa aqui, ó. Não é isso? Se eu pegar aqui esse código 3, o que esse código 3 aqui significa? Esse código 3 significa esse código 3, que é a pessoa Arielle. Então, se esse código aqui e essa coluna pessoa é o elo de ligação com essa coluna código, obviamente, se eu falar que aqui vai ser número, aqui o código tem que ser número e aqui esse pessoa tem que ser número, porque se trata da mesma informação. Bom, essa coluna que eu pus aqui, dia, nós colocamos aqui o quê? Uma data, dia barra mês barra ano. Aqui, o nome do estado também praticamente só letras. Então, esse tipo de análise você tem que fazer, por quê? Porque você vai ter que especificar no projeto quais são os tipos de dados que você vai usar para cada item que você está definindo no projeto. E aí nós temos, quando for um tipo de dado numérico, eu tenho várias opções para escolher. Vamos ver quais são? Ó, terminou de abrir o manual. Misericórdia, irmão. 6.310 páginas. Mas eu pensando que ler isso. Seguinte, e esse aqui é o manual de referência. É esse manual aqui. Porque tem outros manuais, né? Mas eu vou falar um negócio para vocês. Se você sabe, se você manja, se você estudou essas 6.000 páginas e entendeu direitinho tudo que tem nessas 6.000 páginas e sabe, já testou tudo que é de código de comando que tem lá. Aí lançou a versão nova. Não, mas a versão nova faz pequeno. Uma versão nova sempre faz alguns ajustes nas versões anteriores. Então, normalmente quando tem uma versão nova, o fabricante sempre solta um informativo do que mudou de uma versão para outra. Então você não tem que estudar tudo de novo, você vai estudar os ajustes que foram feitos. Vou falar um negócio para vocês. Se você for um cara que pega essas 6.000 páginas aqui e fica craque nisso, sua chance de ficar desempregado é zero. Só se você... Bom, na realidade não é a chance de ficar desempregado, é a chance de ganhar muito. É a chance de ser um profissional disputado pelas empresas e escolher onde você quer trabalhar. Porque esse banco de dados MySQL é muito usado. Na internet, os sites da internet, na sua grande maioria, usam esse banco de dados. Então, assim... Agora, é óbvio que esse tipo de documento, ele é a principal fonte de ajuda quando você trabalha com o software do fabricante. Então, se eu tenho na minha empresa, se o banco de dados que eu uso na minha empresa é o MySQL, e eu estou enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de falha e eu preciso identificar, a fonte primordial é aqui, ó. É a documentação que o próprio fabricante fez. Ninguém conhece mais do software do que quem fez o software, o próprio fabricante, tá? Então aqui é o lugar número 1 onde você vai buscar um socorro, e se você tiver com dificuldade de interpretar o item desse documento que fala do problema que você está enfrentando, aí você busca os fóruns, os grupos de usuários que também, né, eventualmente podem ter passado por esse problema que você está passando. Dito isso, vamos voltar aqui então e buscar quais são... aqui, ó, eu já estou no item 11.1,
tipos de dados numéricos. Eu estava aqui, eu vou até fechar esse PDF aqui. Eu estava aqui no capítulo 11 e abri numa outra aba o item 11.1, que são tipos de dados numéricos. O que o software MySQL me oferece quando eu quiser trabalhar com números? No nosso caso aqui, ó, nós estamos trabalhando com números aonde? Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Beleza, mas vamos ver quais são as opções de tipos numéricos que o MySQL nos oferece. Nossa, nessa parte, se eu estivesse usando o PDF, era mais fácil, hein? Tudo bem, vamos usar aqui, ó. Vou clicar aqui no 11.1.1. Primeiro tipo. Aqui ele já vai me dar o tipo e a sintaxe, tá? Tem um tipo aqui, ó, que é chamado bit. Tá vendo aqui? Bit. Tipo de valor bit. O que eu consigo armazenar nesse cara? Eu consigo armazenar um valor que vai de 1 até 64. O valor default 1 é omitido. Tá. Gente, olha só. Essa parte aqui é importantíssima. Vocês já perceberam que nós temos que, num primeiro momento, já criar toda uma estratégia de como separar e organizar as informações em caixinhas. Essas caixinhas a gente está chamando de tabelas. E como ligar as informações entre as caixinhas. Isso aqui vocês já perceberam. Dá um baita de um trabalho raciocinar, pensar, descobrir qual que é as caixinhas que eu vou inventar para oferecer a solução mais adequada para esse problema. Joia. Achei. Essa aqui é a proposta mais eficiente. Tá. Mas aí o que acontece? Na hora que o banco de dados, o software de banco de dados, vai armazenar isso dentro do computador, ele utiliza os tipos de dados. E aí o que acontece? Para cada tipo que eu for escolher, ele vai me dar uma capacidade. Então eu falei para vocês, se eu escolher o tipo bit, eu consigo armazenar o número de 1 a 64. Posso usar isso aqui para guardar as minhas cidades? Não, não posso aqui no código usar esse tipo bit, porque ele só armazena de 1 a 64 e eu tenho mais de 5.000 municípios. Isso porque eu estou pensando no Brasil. Vai que de repente esse sistema passa a ser usado no planeta inteiro. Quantas cidades eu tenho no planeta inteiro? Então, peraí. Eu estou saindo de 5.000 e poucos que era no Brasil para às vezes milhares ou milhões. Então eu tenho que pensar o que eu vou usar para esse código. O segundo tipo que o MySQL oferece é esse aqui, ó. TinyInt. Esse tipo TinyInt é um número inteiro bem pequeno. E ele pode ter duas possibilidades. Se você vai trabalhar com números positivos e negativos, ou seja, vai ter sinal no número, você tem a possibilidade de trabalhar com ele e o número poderá ir de menos 128 até 127 positivo. Deixa eu tentar aumentar isso aqui um pouquinho, né, gente? Ó. Agora, esse número que eu preciso, eu não preciso de saber se é negativo ou positivo, ou seja, consequentemente é só positivo. Ele vai de 0 até 255. Certo? Bom, e assim, gente, sucessivamente. Já fica aí como tarefa. E aí, quando eu falo tarefa, é para você, quando tiver um tempinho, pega esse manual e começa a futricar aqui e começa a estudar para você saber
quais são os tipos que o MySQL oferece para números, para datas e para strings, que eu vou mostrar daqui um pouquinho também, tá? Bom, aqui no final deve ter uma tabelinha. Deixa eu mostrar rapidamente os outros, porque senão vocês vão ficar achando que é só esses pequenininhos, né? Aqui, ó, eu tenho o small int. O small int, que é um outro tipo, se for ter sinal, é de menos 32.768 até 32.767. Sem sinal, 0 a 65.000. E aí vai, ó. Tem esse outro aqui, ó, que vai de menos 8 milhões a mais 8 milhões, ou de 0 a 16 milhões. Tem o int, que é o inteiro, que vai de 0 a... Agora começa a complicar aqui, né? De 0 a 4 bilhões, 294 milhões, 967 milhões, 295. E tem o big int. O big int, eu vou te falar um negócio. Sem sinal, não acho que não vai nem dar conta de falar que número é esse aqui, gente. Aqui é milhões, aqui é bilhões, aqui é trilhões, aqui é 4 trilhões, né? Aqui é 18 o quê? Quintilhões? Então é isso aí. E se você não está satisfeito, você ainda pode pegar o decimal aqui, ó, e falar quantos dígitos vai ter. Tem o float, que aí envolve casas decimais. Tem o double. Olha o double, que beleza, ó. Elevado a 308. Mas não tem a tabelinha aqui, hein? Deixa eu dar um next aqui para ver se eu acho a tabelinha que eu quero. Achei! Achei! O que acontece? O que difere quando você escolhe entre um e outro? O que acontece quando você escolhe? Eu vou usar o tiny int. Não, vou usar o int. Não, vou usar o big int. A diferença é exatamente quantos bytes o software vai gastar para armazenar esse número no computador. Então, se você fez um trabalho esplendoroso aqui e na hora de escolher para cada um desses aqui qual que é o tipo de dados que você vai escolher lá no software, se você não teve o mesmo critério, o mesmo carinho, você pode desperdiçar muitas informações. Então, olha só. Se eu escolher o tipo tinyInt, quantos bytes para cada número ele irá gastar? 1 byte. Aqui ele está mostrando novamente que vai com sinal de menos 128 a 127 ou de 0 a 255, tá? Se você escolher um small int, ele vai gastar 2 bytes. Se você escolher um big int, ele vai gastar 8 bytes. Certo? Então, muito carinho nessa hora, na hora de escolher esses valores. Aí, para encerrar essa parte aqui, eu vou voltar no manual e vou dar uma passada rápida com vocês nos tipos de string e de data. A gente vai dar uma olhada rapidamente só nesses três, tá? Os numéricos eu já mostrei. Nos tipos de datas, eu tenho o tipo date, time, timestamp e year. Aqui é mais limitado, né? E aqui você já está vendo o que você consegue armazenar com eles, ó. Se você falar que o tipo é date, você vai conseguir guardar uma data. Vai ser o ano, tracinho, o mês, tracinho, o dia. Certo? Deixa eu ver se tem aqui a quantidade de bytes no próximo. Aqui não tem a tabelinha, eu não vou nem procurar também não. Depois vocês dão uma procurada.
E quando a gente estiver falando de string, quando eu falo string, gente, string significa eu consigo colocar letras, números, quaisquer caracteres dentro de uma string. Ponto, vírgula, arroba, hashtag, sei lá, tá? Então vamos ver aqui, ó, os string. Então eu tenho binário, char, varchar, binário, latim, blob, test, blob, teste, medium, blob, blá, 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 não, blá, blá. Vamos pro próximo. Magoei. Char e varchar. O que acontece, ó? Essa tabela aqui é sensacional. Basicamente, a gente vai usar, quando a gente estiver trabalhando com string, a gente vai usar char e varchar, tá? Mas tem também, deixa eu voltar uma aqui antes. Aqui, ó, char, varchar, binário, var binário, blob, texto, enum e set. Esse texto aqui, ó, é quando você tem um texto mesmo. Imagina 3 páginas de um livro. É um texto. Eu preciso colocar isso dentro de uma única célula. O tipo adequado é esse aqui. 90% dos casos você usa char e varchar, tá? Os outros tipos aqui são mais raros de serem utilizados, mas estão disponíveis. Então, voltando aqui. Se você falou que a coluna, que é a informação, sigla, se você falou que sigla vai ser char de 4, não interessa qual será a informação, sempre será 4 bytes. Ó, 4 bytes, 4 bytes. Você falou que é char de 4, char de 50, char de 30. Você falou que é char de 30. Você coloca lá a letra A, vai gastar 30 bytes. Então, olha só. Char de 4. Se eu colocar nada, vai ficar 4 espaços e vai ser 4 bytes. Se eu colocar AB e for char de 4, vai ficar AB, mas vai gastar 4 bytes. ABC vai gastar 4 bytes. Se eu colocar ABCDFGH, pera aí, só cabe 4. Ó, char 4. Então vai truncar, vai cortar, vai ficar só ABCD. Não cabe mais. Você falou que é char de 4, cabe 4 caracteres. Você pode pôr João, sapo, tatu. Qualquer coisa com mais de 4 bytes não cabe. Vai descartar, vai ser truncado. Pra que usariam isso? Pra sigla, MG, põe char de 2. Ah, tá. Vai ser sempre 2. Placa de carro, char de 7. Aí muda a placa, agora tem uma placa nova, aumentou, mudou, aí ferrou. Vou ter que mexer no meu sistema inteirinho. Mas isso acontece na realidade, tá? Acontece. Aconteceu quando a placa de carro era 2 letras e 4 números, aquela placa amarela que vocês são novos, não sei nem se vocês pegaram essa fase. A placa antigamente de carro era amarela. Nossa, gente, vocês nunca viram um carro de placa amarela, viram? Não. Puta, tô ficando velho mesmo. Eu tive um Fusquinha na placa. O que acontece? Antigamente a placa era amarela. Era amarela mesmo, agora eu tô até confuso. Era 2 letras e 4 números. O que aconteceu? Chegou um ponto que 2 letras e 4 números não dava mais para identificar os carros, porque começava a repetir. O que eles fizeram? Vamos mudar as placas. Mas não mudou só as placas. O governo do estado teve que ir lá no sistema de computador que tinha as informações do carro e mexer no sistema. Pegar lá o banco de dados e mexer em tudo. Agora a placa do carro, vamos botar mais uma letrinha, porque com uma letrinha a gente aumenta não sei quantos milhões de carros. Aí a placa do carro passou a ter 3 letras e 4 números. E agora já está mudando de novo. Então, quando você vai escolher isso aqui, gente, foi até muito bom esse exemplo e a pergunta, porque o que acontece? A tendência nossa é sempre ser muito pão duro. Por quê?
O projeto nota 1000, o top de linha, é aquele projeto que vai, beleza, receber todas as informações e sempre gastando o mínimo necessário de computação, de espaço em disco. Só que você tem que fazer uma projeção. Quer ver uma coisa que é fantástica? Vou dar 2 exemplos para vocês. O pessoal foi fera. O pessoal do Serpro, que em 1900 e Fred Flintstone inventou o CPF. O CPF é o CPF, gente, desde que ele foi inventado. E tá aí, ó, firme. Até hoje não precisou de botar mais um 9 na frente do CPF. Porque ele suporta. Já temos 200 e tantos milhões de brasileiros. Parabéns para o pessoal do Serpro que fez isso em 1960 e uns quebrados. Agora, tem um tal número de telefone que recentemente tiveram que enfiar um 9 na frente. Por quê? Porque não deu. Estourou a capacidade. Ah, mas é capacidade. Porque com 8, o telefone, quando tinha 8 números, estourou a capacidade. Por quê? Somos 200 e poucos milhões de brasileiros e tem uns malucos aí que tem 2, 3 celulares. Praticamente era menos, né? A conta é simples, gente. É matemática. Com 8 dígitos, quantos números de telefone você consegue? Mas só de colocar um 9 já aumenta. Porque agora, esse 9, ele é 9. Botou 9 para todo mundo. Mas daqui um pouquinho vai aparecer 8. Vai aparecer 7, 5, 3. Você aumenta a quantidade. Você sabe, com 8 dígitos, eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de 99.999.999. Então, eu estou limitado a 99 milhões. Quando eu coloco um dígito a mais, eu saio de 99 milhões para 999 milhões. Então, só com um dígito a mais, eu multipliquei por 10 a capacidade do número de identificação. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que ser muito pão duro, mas ao mesmo tempo você tem que pensar assim, o seguinte: eu estou fazendo um software, estou fazendo um sistema, estou fazendo um projeto de banco de dados para uma empresa, que essa empresa pode crescer monstruosamente e, em vez de fazer 50 vendas por dia, de repente essa empresa entra para a internet e começa a fazer 5 milhões de vendas por dia. Então o número da nota fiscal tem que ser um troço muito doido para suportar esse volume. Percebe? Então você tem que estar atento a isso. Por quê? Porque se eu precisar... Gente, vocês não têm noção do trabalho que deu para os Detrans para trocar a placa que tinha 2 letras e 4 números para 3 letras e 4 números. Tem que mexer na estrutura do banco de dados e mexer em muito código de algoritmo. Eu já falei disso para vocês. Vocês lembram da historinha que eu contei quando eu fiz a comparação com um prédio? Prédio lá de 15 andares, você descobriu que tem um erro de cálculo da fundação, você estava já no 11º andar, fudeu. Vai ter que fazer o quê? Derrubar o prédio? Vai ter que fazer uma gambiarra lá na fundação do prédio? Software é muito parecido. Mas aí, vocês estão tristes por causa do char, mas aí existe o varchar. Olha, o varchar, ele é milagroso. Quem acredita em milagre? Gente, computação é matemática pura. Não tem milagre. E nós vamos entender esse aqui agora. Ah, mas então, se eu, em vez de colocar o char, colocar varchar, olha o que acontece. Se eu colocar só AB, ele gasta 3 bytes. Se eu colocar ABCD, ele gasta 5. Se eu colocar ABCD, ele gasta 5. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar um exemplo prático. Aqui, ó. Para guardar o nome das pessoas. Vamos pensar. Nós vamos usar. Primeiro nós temos que definir um tamanho. Nós vamos usar char ou varchar? Vamos fazer esse raciocínio aqui. Não era nem muita hora da gente estar discutindo isso, mas acho que a gente entrou no assunto, vale a pena a gente falar disso. Primeiro, qual que é o nome do infeliz que tem o maior nome possível no Brasil? Quantas letras tem o nome maior possível que vocês já ouviram falar? O que? Para os olhos da bolsa lá, Tem uns nomes bravos, não tem? Já deram um Google ali, ó, tá saindo.
Mas olha só. Então vamos fazer, vamos. Não, esse cara tem 29 palavras. 29 palavras. Misericórdia. Vamos pensar o seguinte. O varchar, ele tem uma limitação. Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui, ó. O tamanho. Char e varchar são tipos declarados com o tamanho indicado do máximo número dos caracteres. Por exemplo, char de 30 a 30 caracteres. O tamanho para char as colunas fixadas lá de 0 a 255, ó. Ih, professor, o cara maior não do mundo tá. Tá vendo? Faz achar que isso aqui é o char. O char é de 0 a 255. Varchar, lá, tamanho pode ser especificado de 0. Ah, tá. Já o varchar, isso aqui é novo, hein? Ah, tá. Isso aqui parece que é nas versões mais novas, tá? Aqui tá falando que o valor pode ir de 0 a 65 mil. Tá, mas olha só, o que eu quero dizer para vocês? Se eu falar que o nome da pessoa vai ser char, vamos chutar aqui, vamos esquecer esses fora da curva. Vamos pegar aí, ó, cinquentão é um negócio razoável. Porque cinquentão é 5 palavras de 10 letras. Ah, vamos chutar alto, vamos por 80, né? Então vamos chutar 80, só pra gente fazer uma análise aqui. Eu tenho a opção de char de 80 e varchar de 80. Tudo isso é bits, né? São bytes, né? Andressa Veras de Carvalho. 3, 6, 9 com espaço, 12, 15, 18, 21, 24, 27. No caso da Andressa, aqui nesse modelo seria gasto 80. Nesse modelo seria gasto 27. É o tamanho mais 1, o varchar, né? Então 28. Percebe? Como assim? Quando eu falo char, ele sempre vai gastar em bytes o tamanho que você definiu que é 80. Então se eu for guardar Andressa, eu vou gastar 80. Se eu for gastar a Arielle, que é um pouquinho maior, eu vou continuar gastando 80. A Carmen é maior ainda, vou gastar 80. A Melícia, vamos supor, Melícia tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então a Melícia tem 27 caracteres, também vou gastar 80. Então no char, quando tem menos de 80, vai sempre gastar 80 bytes. Já no varchar, vai gastar a quantidade de bytes mais 1. Mesmo que você colocando 80 lá... No caso do varchar, se eu for guardar João, ele vai gastar 5 bytes. Se eu pôr João no char de 80, eu vou gastar 80. E o char iria ser bem utilizado em qual situação? Só em situação que estou certeza que ia ser sempre essa, né? Tipo igual guardar estado, por exemplo. A sigla é sempre 2, sempre dois, char de 2. Então, aqui a gente não tem dúvida. Para esse cara aqui, ó, char de 2. Mas, professor, e se eu colocar, tipo, um acento? O acento conta com caractere? Na tabela ASCII é um caractere como outro qualquer. Ah, senhor, mas é byte, se eu tiver 3 milhões, isso aí vai dar 1 mega de diferença. Ah, a pergunta sua é ótima. Se tiver 3 milhões, a diferença é mínima. O raciocínio dele está correto. Se tiver 7 bilhões, um para cada pessoa na Terra, vai dar uns 2 mega de diferença. Isso. Aí, você tá pensando numa coluna de uma tabela. Entendeu? Ou seja, você está pensando assim,
no nome da pessoa. Só que um banco de dados, deixa eu dar um exemplo para você. Eu trabalhei com o sistema da TOTS, um sistema de gestão da TOTS. O banco de dados desse sistema deles, eu vou até, por curiosidade, deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro deixa eu fazer a imagem voltar aí, né? Fui mexer no cabo aqui, zicou. Ver, parece. Apareceu. Deu uma zica aqui, pera aí um momentinho. Só um momento. Nossa, sacanagem, hein? Parou aqui de... Só um minuto, que eu já vou ressuscitar a imagem aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando. Eu trabalhei com um sistema, e esse sistema fazia a gestão completa da empresa. O banco de dados tinha praticamente 4.500 tabelas. 4.500 tabelas. Cada tabela com várias colunas. Voltamos. Várias e várias colunas. Então, você não pode pensar usar esse raciocínio, porque se você usar ele, adotar esse raciocínio como razoável, você imagina 4.500 tabelas, vamos arredondar, 4.500 tabelas, se cada tabela tiver 10 coluninhas dessa, então você pega 4.500 vezes 10, onde você está perdendo essa quantidade que você falou, num negócio que cresce em escala, tá? Então, parece pouco, realmente parece pouco, tá? Mas aí não é só espaço em disco, porque também tem a questão do processamento desses dados. Toda vez que um sistema acessa essas informações aqui, ó, ele tem que pegar os dados que estão no disco, os dados que foram solicitados, pegar do disco, levar para a memória, e o processador pega isso e trabalha. O processador requisita, vai no disco, traz para a memória RAM e começa a fazer conta com isso e fazer cálculo. Entendeu? Então, quanto maior está desnecessária a informação no disco, isso implica não só em gastar disco. Isso é um efeito cascata. É a informação que sai do disco e vai para a memória e precisa de mais processamento, mais memória. Esse troço vai via rede de algum lugar para algum lugar, então é mais espaço em rede também. Então é um efeito em cascata, em escala. Exatamente. Por isso que a gente busca otimização. Pessoal, então vamos lá, retomando aqui, ó. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu perguntei de milagre, e eu falei para vocês que computação é matemática e matemática não tem milagre, porque se fosse assim, a gente ia resolver tudo com o Varchar. Concorda? Todo mundo não achou o Varchar lindo? Ué, o Varchar é lindo, porque ele vai gastar no disco só o tamanho do negócio, 1 byte a mais. Mas não tem mágica. O Varchar, ele gasta menos disco, teoricamente, mas ele gasta mais processador. Porque o software de banco de dados, para fazer essa magiquinha, ele precisa de mais CPU, mais processador. Então, o Varchar pode ser mais barato de disco, mas ele é mais caro de processador. O Char pode ser mais caro de disco, mas ele é mais barato de processador. Por isso que você tem que fazer uma análise detalhada para escolher adequadamente qual é o tipo mais adequado para usar no projeto. Mas o que seria melhor, então? É o que a gente está falando. Para sigla, nós vamos usar char de 2. Para nome de pessoa, eu usaria aqui um char de 80. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte: até um tamanho de 10, 15 caracteres, eu fico até 20 bytes, 20 caracteres, eu fico muito tentado no char, porque ele vai ser mais rápido do que o Varchar. Tá? Agora, passou de 20 caracteres, a minha tendência é de ir para o Varchar. Eu sei que eu vou perder um pouquinho em processamento, mas eu sei que eu vou ganhar muito em escala, em bytes de armazenamento. Nada impede,
Se vocês me lembrarem, quando a gente já tiver com os comandos, com os bancos de dados em ação aí nos computadores, eu tenho comandos para pegar, por exemplo, uma tabela de clientes de uma empresa que tem lá 350 mil clientes cadastrados. Ou posso pegar o banco de dados da UFTM, pegar o nome de todas as pessoas que já passaram por aqui como aluno, ou como professor, ou como funcionário, seja lá ele qual for, e falar para o banco de dados, me mostra para mim aí qual é o nome da pessoa que tem um nome maior. O banco de dados vai lá dentro e acha ele e me mostra. E eu posso eventualmente fazer um ajuste. Falei assim, peraí, eu botei o nome das pessoas varchar de 200 e o maior que tem no banco de dados até hoje é 70. Posso ajustar o projeto. Lógico que eu posso fazer isso desde que eu não tenha impacto nos algoritmos que estejam funcionando. Tem que pensar nesse detalhe também, tá? Bom, gente, vamos lá. Para encerrar, deixa eu mostrar para vocês rapidinho como é que eu transformo isso aqui em um modelo. Tudo isso que eu expliquei para vocês é porque eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso transformar isso aqui num modelo que vai ser assim, ó. Eu vou abrir uma outra aba aqui. Estados tem sigla e nome, tá? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar estados, ele tem sigla, tem nome, e aí eu faço assim, ó. Eu vou até pedir para que vocês peguem os exercícios anteriores e tentem fazer isso aqui para os exercícios anteriores também. Sigla, eu vou falar que vai ser char de 2 e nome vai ser varchar de 80. Por que eu pus uma terceira coluna aqui, né? Eu vou explicar. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para facilitar para vocês. Então, ó, estado eu vou representar dessa forma aqui, ó. Opa. O certo não é assim não, o certo é assim, ó. Vou tirar as bordas. Agora eu vou pôr uma borda externa grossa, outra aqui, pronto. Essa é a forma como que eu vou representar a tabela estados. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui, mas eu tirei os dados. Eu tiro os dados, eu vou representar o esqueleto da minha proposta. Entenderam? Vamos fazer aqui, ó, de cidades agora. Cidades tem código, nome e estado. Então vamos lá. Cidades tem código, nome e estado. Faça a mesma coisa. Código, aí que tá, hein? Qual que é o tipo ideal para código? Se a gente estiver falando só de Brasil, são 5.000 e poucos municípios. Então, qual o tipo aqui? Vamos lá já direto naquela tabela, né? Cadê aquela danada daquela tabela? Aqui. Esse tipo aqui me atende bem, ó. Small int. Eu vou gastar só 2 bytes e consigo guardar de 0 a 65.000. O tipo anterior não me dá capacidade, só vai até 255. Então, todas as cidades do Brasil são 5.000 e poucas. Meu sistema vai ter uma longevidade boa, porque se a gente sair... Bom, eu estou pensando só no Brasil. Se esse sistema for passar a atender o mundo inteiro, já me complica. Porque eu acho que deve ter mais de 65.000 municípios no mundo. Se eu não quiser correr esse risco, eu dobro para 4 bytes e vou trabalhar com esse número aqui. Bom, vamos pensar aqui, small int para o Brasil. Então o código para a cidade vai ser small int. Small int, o nome da cidade, varchar de 50. Esse estado aqui tem que ser o quê? Tem que ser char de 2, obrigatório. Porque esse cara aqui, ó, ele nada mais é do que o meu elo de ligação com esse aqui, ó. Aqui, gente. Esse cara aqui é o que me liga com esse aqui. Se esse aqui eu falei que é char de 2,
esse aqui tem que ser char de 2. E se eu não colocar, o software de banco de dados vai acusar erro. A gente vai ver isso na prática muito em breve. E aqui... Eu achar 50 já tá lá ou você colocou? Eu coloquei agora. Eu chutei uns 50 aqui pro nome das cidades. Considerando que não tem nenhuma cidade com mais de 50 caracteres no nome. Esse not null que eu tô pondo aqui, gente, é o seguinte. NULL em banco de dados. Null significa ausência de informação. Significa não existe. É diferente de zero, é diferente de espaço. NULL significa inexistente, desconhecido, não existe. Tá? O que acontece? Quando eu especifico isso, eu estou falando, a sigla vai ser de preenchimento obrigatório? Sim, eu não posso cadastrar um estado sem informar a sua sigla. O nome do estado também será de preenchimento obrigatório. Eu não posso pôr um estado sem o seu nome. Então eu tenho que fazer essa análise para todos os meus casos. Nesse exemplo que a gente fez aqui, tudo é obrigatório. Em nenhum lugar aqui eu posso deixar, por exemplo, a informação aqui desconhecida, vazia. Não posso, tem que ter. Tá? Bom, a gente vai ver mais pra frente em outros exemplos, em outros exercícios, que eventualmente tem informação que pode ficar vazia. Tá? Então, é assim, ó. É assim que eu quero que vocês representem essa proposta. Porque na realidade vai chegar um ponto, principalmente quem for atuar nessa área de projeto, de software, banco de dados, desenvolvimento de sistemas, vai chegar um ponto que você vai olhar para essa representação aqui, ó, e você já enxerga exatamente como os dados são armazenados. Porque o que eu estou trazendo para essa proposta aqui é essa daqui sem os dados. Eu estou trazendo o esqueleto, a proposta. Aí depois tem pessoas, que é código e nome. A gente faz a mesma coisa. Pessoas, código e nome. Pessoas vai ser código de pessoas. Aí a gente já tem que pensar, né? Vou meter um integer aqui, ó. Um int. Integer e int é a mesma coisa. O nome, vou tascar aqui de novo o varchar de 80 que eu chutei lá. E mais uma vez, quando eu for colocar uma pessoa, eu sou obrigado a colocar o código e o nome dela. Não pode ficar nada vazio. Todas têm que ter esses valores. Certo? E aí, para fechar, faltou esse aqui, ó. Pessoas, cidades. Nós teríamos mais um aqui, pessoas, cidades. Pessoas, cidades tem pessoa. Caramba. Tem a pessoa, tem a cidade e tem o dia. Esse aqui, pessoa, tem que ser integer. Cidade tem que ser small int. Por quê? Vocês vão entender. E o dia pode ser date. Tudo obrigatório. Pronto. Aí, isso aqui, para fechar com chave de ouro, a gente faz assim, ó. Será que dá para usar aqui, hein? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Gráficos, ilustrações,
filtros, links, comentários, gráfico dinâmico, ilustrações, imagens, formas. Beleza. Aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu pego pessoas e ligo com estados. Pego. Não, pessoas com estados não, gente. Viajei aqui. Cidades. Eu ligo cidades com estados, pessoas com pessoas, cidades, pessoas, cidades também com cidades, pronto. E aí eu falo o seguinte: essa seta azul aqui indica código igual cidade. Essa seta daqui de cima, ela indica, deixa eu dar uma aumentada aqui. Essa aqui, essa seta indica sigla igual estado. E essa seta daqui, vamos escrever aonde, hein? Deixa eu inserir uma linha aqui. E essa seta aqui, ela significa código igual pessoa. Por quê? Quando você fez isso aqui, ó, você, ao elaborar isso na sua cabeça, você deliberou que essa pessoa aqui corresponde a esse código aqui. Esse estado aqui corresponde a essa sigla aqui. Essa cidade aqui corresponde a esse código aqui. Não foi isso que você fez, que você planejou quando você projetou isso aqui? Então aqui eu tenho que mostrar isso explicitamente. E eu mostro isso através dessas setas. E na seta eu escrevo quem é igual a quem. Então eu estou falando aqui, ó, essa seta azul que liga cidade com pessoas, cidades. Eu estou falando que código, que é esse código aqui, é igual a cidade. E cidade é esse aqui. Então, ao fazer esse desenho, a pessoa vai olhar e vai entender. Opa, tem uma ligação de cidade com pessoa, cidade. Vamos olhar esse aqui que é mais fácil, ó. Epa, tem uma ligação de estado com cidade. Que ligação que é essa? É essa seta aqui que eu estou vendo. Ah, é a sigla de um lado e o estado do outro. Então, olhando isso aqui, você consegue exatamente interpretar isso aqui, ó. Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui. Eu gostaria que vocês pegassem os exercícios anteriores que a gente fez. Pode pegar direto lá no vídeo da correção, aquela proposta que eu faço de solução. E para cada um daqueles exercícios, tentem fazer esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui é o que a gente chama de modelo físico de dados. É um modelo que, se você entregar para qualquer pessoa que trabalha com banco de dados ou desenvolvimento de software, ela vai olhar e vai enxergar como é que esse banco de dados vai ficar. Tem alguns outros detalhes aqui ainda que faltam, que a gente vai descobrir a partir da próxima aula. Beleza? Sim.